forma tão nebulosa que gera, portanto, uma fumaça. Não é? O que foi nebuloso, deputado? Fala quais são esses pontos, o que foi nebuloso. A postura de quem estava conduzindo a eleição, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, certo? Com a maneira como ele agiu, ele pelo menos tinha que se colocar como suspeito nessa história. Mas, o ministro, se o ministro Alexandre de Moraes agiu como suspeito na história e as eleições são colocadas em suspeição, a eleição dos 99 deputados federais pelo PL também está suspeita, então? Eu estou falando de questionamentos. Né? Vamos lá. As eleições, não estou indo contra o resultado das eleições. Mas o que é que se coloca? Toda vez que vem um ponto, e ao invés do ministro, que está à frente disso, apurar o processo, ele fica justamente querendo colocar mais segredo em cima e querendo calar a opinião dos brasileiros, e isso deixa uma mácula, isso deixa uma cicatriz para os brasileiros. Então, acho que é essa postura que é muito perigosa para o nosso Brasil, porque isso não tem medida. Então, a gente precisa cuidar disso. O processo eleitoral é outra coisa, o resultado foi feito, o resultado foi divulgado. Mas, ministro, a discordância com o comportamento, de um jeito ou de outro, do ministro Alexandre de Moraes, justifica, neste momento, a gente ter protestos em torno de quartéis em todo o Brasil pedindo intervenção militar e o impedimento de Lula assumir em 1º de janeiro, como os manifestantes, entre aspas, estão pedindo, porque este é o problema. O presidente Jair Bolsonaro veio a público, pediu manifestações pacíficas naquele momento, pediu para destrancar as rodovias, mas falou que havia outras formas de protesto. O pessoal ocupou quartéis, e nesses quartéis, nos comandos militares do Sudeste, do Leste, do Sul, estão pedindo intervenção militar e estão pedindo para que Lula seja preso e que não assuma no 1º de janeiro. O senhor concorda com essas demandas? Eu não pedi. Eu não participei dessa manifestação. Se o senhor concorda ou discorda? Olha, eu defendo o direito de toda manifestação, Thales. Toda manifestação. Eu já estive em vários lados dessa moeda e já vi muitos episódios. A pergunta é se o senhor concorda com a pauta da manifestação. O senhor concorda? O senhor deseja uma intervenção militar no Brasil? Vamos lá. O que é que eu sinceramente acho que deveria ter? Deveria ter o esclarecimento de quem está na posição de força, que é justamente o ministro que conduz esse processo. O que não dá é para uma população estar manifestando uma opinião, e o ministro, ao invés de estar querendo contribuir para o processo, pacificar o Brasil e trazer transparência para esse processo, ele fica acirrando esse tipo de coisa, perseguindo pessoas por causa de opinião. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que cada um de nós tem que se levantar contra. Eu não concordo, portanto, com esse tipo de postura. O senhor não concorda com o Alexandre de Moraes, mas o senhor concorda, o senhor como deputado, como democrata, como ex-candidato ao governo da Bahia, como ex-ministro da Cidadania, o senhor concorda com a pauta da intervenção militar? É isso que eu estou querendo saber, não estou falando, senhor... O que eu lhe disse é que eu não fui para a rua solicitar manifestação militar, intervenção militar. O senhor pode falar sim ou não, deputado? O senhor, é tão simples isso. Eu acho que as respostas binárias são muito perigosas. Não são perigosas, deputado. O senhor foi eleito com o voto do povo. O senhor está aqui falando com um canal, com muita gente que acompanha. O senhor é a favor ou não? Eu defendo o direito de cada um se manifestar. Porque eu estou dizendo que a minha manifestação não é solicitando intervenção militar. Mas eu defendo o direito de cada pessoa que está na rua. Diferente do ministro Alexandre de Moraes, que quer amordaçar o brasileiro. Do mesmo jeito que outras pessoas iam lá defendendo outras pautas, inclusive pautas de esquerda, que eu não concordava com as pautas, mas concordava com o direito de eles estarem lá se manifestando. Então, a gente não pode simplesmente querer maquiar a opinião de um cidadão brasileiro, certo? Sob o pretexto de que ele não está agradando a pessoa que está dirigindo o processo eleitoral de uma forma totalmente, com intervenção, com todo tipo de coisa. Mas, ministro, o senhor, inclusive, tendo sido ministro da Cidadania, e a gente sabe que, de certa forma, o Ministério da Cidadania, a importância de garantir, direitos iguais para todo mundo. Quando você pede intervenção militar, quando você pede destituição de uma pessoa no poder, o senhor, de certa forma, está sendo intolerante com o restante da democracia. Não estou falando o senhor, mas os manifestantes estão sendo intolerantes com o restante da democracia. Sakamoto, pelo outro lado, quando um manifestante vai para a rua e pede um governo socialista de esquerda, a França foi socialista, a Dinamarca... Não, mas você sabe muito bem o teor das manifestações que nós temos aqui.
quando vai lá defende defende muitas pautas que eu não concordo, mas eu defendo o direito da pessoa se manifestar. Então, a coisa é o direito da pessoa expressar sua opinião. Outra coisa... Desculpa, perdão. O senhor, então, deixou claro, o senhor não concorda com essa pauta da intervenção militar? Não. Ok. Certo? Agora, eu, certo, defendo transparência, certo, e uma postura isenta do judiciário, coisa que não está acontecendo no nosso Brasil. Não está acontecendo. Certo? Então, se não há, certo, essa transparência, você fica suscitando a população a cada vez está questionando o sistema. Então, cabe a quem está na grandeza o exemplo. Caberia, portanto, a quem está dirigindo todo esse processo, levar o máximo de transparência para justamente buscar pacificar o Brasil e não buscar acirrar os ânimos, como tem feito tanto o ativismo judicial, como, inclusive, os atores da esquerda que vêm buscar, nesse momento, pautas que dividem a população brasileira, né? Querer trazer para cá a invasão de terra, querer buscar várias pautas que você sabe muito bem que acirram esse processo. Então, não é momento de acirrar o processo, é momento de se buscar pacificar. Para pacificar o Brasil, o presidente Bolsonaro não ajudaria se fosse lá passar a faixa ao presidente eleito? Ele disse que não passaria? O senhor acha que ele deve passar? Eu acho que o presidente deu a declaração dele de forma muito adequada e pediu, inclusive, que as pessoas se manifestassem, né, que seriam bem-vindas todas as manifestações, mas não com as mesmas práticas da esquerda, que é a invasão de patrimônio, né, impedir o direito de ir e vir, certo? E invasão de terras. Então, acho que isso está muito claro, a postura como estadista. Agora, o senhor acha que o presidente deve passar a faixa? Para ajudar a decisão do presidente, Thales. Eu acho que é a decisão do presidente, a decisão dele. Eu não vou estar interferindo